Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país nas últimas 24 horas. E hoje é dia 27 de outubro de 2023, temos bastante informação para passar para vocês. Dentre elas, uma notícia sobre uma política de flexibilização tributária para a pessoa física que deve impactar uma parte significativa da população japonesa. Detalhes a seguir. E mais informações também sobre como é que está a economia do Japão, a inflação que não para de subir e mais outros assuntos, entre eles a polêmica situação da Igreja de Unificação no Japão e informações escandalosas que foram apuradas recentemente. Então, tudo isso e muito mais, jornalismo que não traz só a notícia, conecta os pontos, aqui no canal começa agora. Então, vamos direto aqui ao depoimento do primeiro-ministro, a gente resume para vocês. Basicamente, a gente tem aí o lançamento de uma política que envolve a redução do imposto de renda para pessoa física, principalmente dedicada às famílias de baixa renda. Isso deve trazer aí uma economia de 30, 40 mil ienes, até mais, dependendo da situação que se enquadra, principalmente do ponto de vista de renda. Porém, a medida que vem aí, inclusive, sendo mais polêmica, não é essa. É a medida que vai ser anunciada agora a seguir, que deve haver um auxílio. Sim, um auxílio de 100 mil ienes por família. É uma informação bastante interessante e, ao mesmo tempo, divide opiniões. O jornalismo da ANN trouxe várias informações e entrevistas que aconteceram no centro de Tóquio, da região metropolitana também, de outros grandes centros urbanos. Segundo a população, essa medida do primeiro-ministro é uma medida popular e eleitoreira. Pois é, quem diria? A população japonesa dando as caras, isso porque a grande parte da população que vai ser beneficiada não serão aqueles que sustentam o país, segundo a camada trabalhadora da população economicamente ativa. Serão dados os benefícios às famílias de baixa renda e também aos idosos, que, segundo, digamos assim, a grande força de trabalho, que ganha em média aí 4 milhões de ienes, não é um incentivo que deveria ser aplicável neste momento. Muitos defendem a redução do imposto de consumo, os 10%. Poderiam chegar, por exemplo, a 8%, como já foi no passado, e gerar assim um bem-estar para toda a população, não filtrando, por exemplo, quem tem uma renda menor. E, por conta desta medida, obviamente, o público no Japão está bastante dividido com relação às opiniões do primeiro-ministro. Como vocês podem ver aqui abaixo, a gente deixou traduzido aqui para os comentários que são feitos em Nihongo por japoneses, está traduzido para o português. E tem muita gente que critica, por exemplo, esse Masahori critica a política de economia que são demasiadamente fracas. Também fala que 80% dos agregados familiares com 65 anos ou mais estão isentos de imposto de residência. Ele acredita que é para atrair o voto dos mais idosos. E mais informações, tem muita gente que quer redução de imposto, mas imposto sobre o consumo. E tem gente, inclusive, que está reclamando que é melhor nem trabalhar do que receber um salário medíocre. Então, é uma situação difícil, divide o país, opiniões que realmente vão além da comunidade do pensamento do brasileiro que mora no Japão. Agora um recado rápido para vocês, para quem está procurando passagens aéreas do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil, com descontos e também condições flexíveis de pagamento. Manda mensagem agora no WhatsApp que está aqui em cima, DDD 11 930 30 01 01. Se você estiver no Brasil, se estiver no Japão, coloca mais 55 na frente. Tem promoção da Qatar e da Air France, preços que são imbatíveis e condições de flexibilidade de pagamento que também são incomparáveis. Acesse aí, age e sai, manda mensagem e não deixe de garantir as melhores cotações do mercado. E agora, mais informações sobre a inflação.
E aqui a gente costuma sempre reforçar de que isso não é um jornalismo feito apenas por um jornalista. Nós também entendemos de economia. E por esse motivo, nós sempre trazemos os assuntos de inflação e outros assuntos econômicos com opinião. Por que não? Ter alguém que mora no Japão, que vive o mesmo dia a dia de vocês, que entende de economia e que pode interpretar as informações que estão sendo divulgadas pela imprensa de massa, para que vocês não fiquem só com o senso comum, vocês possam pegar a informação interpretada para a comunidade brasileira que mora no Japão. Pois é, o imposto, nesse momento, então, a inflação está bastante alta, acelerou 2,7% em outubro. O principal causador aí do aumento da inflação são o custo dos alimentos, que disparou 7,3%. Digo mais, só não aumentou mais ainda por conta dos subsídios que são dados aos combustíveis que estão controlando a pressão de aumento de custos dentro da cadeia de suprimentos. O que é isso? É o custo da logística, do transporte dos alimentos, que hoje representa mais de 30% do custo hoje dos grandes mercados, supermercados no Japão. E mais informações também agora sobre um escândalo que aconteceu envolvendo um youtuber. Pois é, uma fúria do Japão. Inclusive, tem alguns youtubers que estão causando bastante polêmica no país. Um deles foi aí realmente. Ele tinha gravações, ou seja, nem para dizer que ele foi pego em flagrante, porque está tudo gravado, de tutorial de como pegar trens no Japão sem pagar. Pois é, isso, para quem não sabe, é crime, não só no Japão, mas no mundo inteiro. Ensinar a aplicar os golpes, no caso os crimes, é pior ainda. Ele tem mais de 2,4 milhões de inscritos no YouTube. Inclusive, ele traz e se vangloria de uma publicação que diz que ele viajou por todo o Japão de graça. O vídeo tem quase 500 mil de divulgações. As autoridades ferroviárias no Japão já estão estudando quais são as medidas a serem tomadas contra ele, já que ele filmou o próprio crime, inclusive ensina os outros a cometerem o mesmo tipo de golpe. A internet é muito complicada. Às vezes, as evidências são tão grandes e fica tudo gravado que você não tem como esconder, muitas vezes quando o delito é feito publicamente. E é o caso dele, obviamente, mas parecia não temer as verdadeiras consequências que podem acontecer nesse momento. E é notícia também, a gente fala do Halloween, a gente está chegando no final de outubro e as imagens aqui é do cruzamento em Shibuya, em caso em Tóquio, que é o Scramble, né? É o grande cruzamento, é onde circula a maior quantidade de pessoas, é o cruzamento mais conhecido do Japão e um dos mais conhecidos do mundo, e sem eventos de Halloween em Shibuya. Essa é a política desta vez. Pelo menos para não simular ou não acontecer o que ocorreu no ano passado, para quem não lembra, na Coreia do Sul, que houve um pisoteamento coletivo em função de um escândalo de várias tensões que aconteceram no centro de Seul, que acabou gerando justamente aí um pânico e desencadeou um pisoteamento coletivo e gerou aí uma quantidade de óbitos acima de 300. Foi muito triste e aglomerações são complicadas e o Japão não quer repetir a mesma fórmula. Por esse motivo, sem aglomerações e sem eventos de Halloween em Shibuya. E essa é não só a medida que foi tomada, mas obviamente divide muita opinião. O responsável da região de Shibuya também se manifesta contrário justamente a esses movimentos aí de manifestação, de celebração dessa questão do Halloween. Ou seja, parece que esse ano o Halloween vai acontecer, mas não nas ruas de Tóquio. E mais uma notícia importante, um acidente bastante contestável aí, um julgamento que segue há 4 anos de direção imprudente, faz com que o idoso seja condenado a pagar uma indenização de 146 milhões de ienes. Mulher e filha perderam a vida de um acidente em Ikebukuro, em Tóquio. Foi solicitada uma indenização, né, muito grande, obviamente, pela direção imprudente, no caso do idoso, que hoje tem 92 anos. Falar de imprudência é difícil, e mesmo assim foi comprovado
que houve de fato a imprudência e o idoso foi condenado a pagar uma indenização para lá de milionária. Mas obviamente não repara nem de perto o peso da perda das vidas dos seus entes queridos mais próximos, a sua filha e a sua esposa, que tiveram a sua vida encerrada prematuramente por conta desse acidente gravíssimo que aconteceu há 4 anos atrás. E agora, uma polêmica e mais informações para quem gosta de pensar na política e também nos assuntos relacionados à política no Japão. Lembra do assunto relacionado ao ex-primeiro-ministro falecido Shinzo Abe? Pois é, nessa imagem vocês conseguem ver tanto o Shinzo Abe quanto o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazendo um discurso pró-Igreja de Unificação, no evento da Paz Universal em setembro de 2021. Só que o que parece ser apenas um discurso, foram feitas avaliações e uma auditoria sobre esse evento e foi detectado que, no caso, o ex-presidente dos Estados Unidos recebeu um cachê bem generoso, de cerca de 2,5 milhões de dólares para poder falar neste evento em prol da Igreja de Unificação. E adivinha quem apareceu também? Shinzo Abe. Muitos acreditam, inclusive, que esse discurso em prol da Igreja de Unificação tenha sido o elo mortal que tenha justamente desencadeado a ira daquele que foi responsável pelo seu assassinato, no caso, um pouco depois desse discurso. É realmente uma situação delicada. E parece que agora os pontos estão sendo ligados. Inicialmente, nem sequer sabia-se a verdadeira motivação desse atentado. E agora, sim, existe uma grande revolta, no caso da ligação entre a Igreja Unificação com o principal partido político do Japão, o Partido Liberal Democrata, que hoje é responsável por parte do governo do país. Pessoal, realmente entender mais de política no Japão faz bem, e principalmente quando você consegue descobrir um pouco do que está acontecendo e os motivos e também que tipo de consequências isso pode gerar no longo prazo. A gente já falou sobre esse assunto aqui, e para você que está no Brasil e é descendente de japonês, até 3ª geração, um recado rápido para vocês, tem oportunidades ainda de emprego no Japão. Para se candidatar é muito simples, manda mensagem no WhatsApp aqui em cima, é a melhor agência do mercado, vocês já sabem isso, eu falo isso há 4 anos, todos os dias, e realmente coloco aqui o meu rosto à disposição, a minha marca e tudo que a gente trouxe até hoje para comprovar que o serviço que a gente presta, que a empresa GSI Work presta também é extremamente honesto e principalmente te direciona da melhor forma possível, com as melhores condições do mercado, beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tudo sobre o Japão, não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.